Inicialmente, gostaria de agradecer o convite da Lívia, né, a professora Lívia, que a gente vem assim, né, estreitando esse intercâmbio acadêmico já desde 2005, 2006. Eu sou de Cascavel, Paraná, e sou professor da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e vinculado à área de pesquisa, né, História da Educação, junto ao programa de pós-graduação, e fizemos também um pós-doutorado aqui com a equipe do programa de linguagem, né, sob a supervisão da professora Lívia e todo o grupo, né, e assim, foi uma experiência, tem sido, né, muito profícua, na medida em que foi essa inserção para nós em Cascavel é relativamente nova, a discussão sobre a questão da memória, né, e a questão do museu. E evidentemente que e todos os desafios que se colocam aí nesse caminho, né? Infelizmente não acho que não é momento assim, não vim, a minha proposta aqui não é fazer assim uma discussão conceitual, né? Eu acho que não vem ao caso aqui eu trazendo todo, vocês sabem, toda uma literatura em torno da questão da memória, da história, da educação. E lá no programa eu tenho também, vamos dizer assim, aprofundado bem aprofundando essas questões, com a orientação, com projetos. Então, para vocês, a minha contribuição é no sentido, evidentemente, de, assim, não é nem colocar em dúvida sobre a importância da memória, né? Ao contrário, né? Acho que para a plateia aqui presente não vejo a necessidade de estar polemizando isso. Eu diria que o primeiro grande desafio para nós que atuamos nesse campo é lutar contra o esquecimento, né? E eu diria que é uma tarefa diária, é uma tarefa árdua, uma tarefa desafiadora, que se coloca no dia a dia, que se coloca no nosso ambiente de trabalho, né? E no momento, num cenário em que a desqualificação da universidade, a desqualificação da ciência vem sendo colocada, né, cada vez mais com um ataque à universidade pública, às linhas de financiamento, à valorização da universidade enquanto espaço, né, um locus privilegiado da produção científica. Então eu diria que, na primeira condição, quer dizer, não podemos, né, em hipótese alguma, abrir mão dessa nossa condição, né? E eu acho que o título do evento é muito emblemático, né? A palavra que realmente eu acho que nos faz refletir sobre a questão da barbárie. Eu diria que a tarefa nesse sentido é exatamente denunciar essa barbárie que está se colocando, né? Superar ali, enfim, como possibilidade de superação dessa condição. Bom, aí, evidentemente, se a gente for conceituar a questão da barbárie no campo do debate sobre memória, né? Acho que vai um tempo, mas, como disse, não é meu objetivo aqui, mas apenas para pontuar uma condição, né, de enfrentamento acadêmico, profissional, né, sobre as condições em que a própria universidade ela vem sendo colocada hoje. Por exemplo, nós estamos já desde 2006 na UniOeste, né, e eu trouxe alguns dados para a gente dialogar juntos, né, sobre a necessidade de um centro de memória na UniOeste. A UniOeste de Cascavel, por exemplo, né, uma universidade fundada em 1972, ainda como faculdade, uma universidade em 1980 e 1995, e nós estamos já com um grupo de pesquisa ali ligado ao STEPR, mas, como eu disse a vocês, com, né, um estreitamento também com um grupo aqui de Vitória da Conquista, da UESB, do Museu Pedagógico, né, levar todo esse know-how também que tem sido acumulado aqui com toda a equipe.
E eu diria assim que é uma luta árdua, né? Uma luta, eu diria que é muitas vezes, às vezes até desproporcional em relação ao que nós estamos enfrentando lá, né? Nós estamos com o grupo de pesquisa História da Educação Regional, no qual eu participo, em Cascavel. A gente tem duas grandes linhas de trabalho lá, uma voltada para a questão da pedagogia histórico-crítica e uma outra perspectiva em torno dessa questão da questão do museu, né, e do museu da memória. E no primeiro momento na UniOeste. Ou seja, na UniOeste não existe um espaço ainda, né, de valorização de todo esse acúmulo que a nossa instituição tem. Isso, eu diria assim, tem sido lá, né, uma frente de ação que a gente vem enfrentando. Até a Lívia teve recentemente em Cascavel, né, participando de umas atividades, e um dos espaços que a gente vem também, além de articulando algumas forças, né, assim, vivas, né, da UniOeste, em torno desse projeto, nós estamos ocupando alguns espaços estratégicos nesse sentido aí, né? Por exemplo, a Semana Nacional de Museus, que acontece todos os anos, tem sido um momento muito importante para nós. Esse trabalho de convencimento, né, eu diria que nem havia necessidade, mas diante do cenário posto, né, das instâncias colegiadas da universidade, de instauração, de implementação de um espaço físico sobre a questão do museu na UniOeste. Então, o nosso trabalho inicial foi, quando fundou o grupo, foi um trabalho voltado sobre o levantamento e catalogação de fontes. Esse trabalho que nós estamos fazendo desde 2002. Estamos avançando, quer dizer, parece muito tempo, mas ainda há muito que ser feito na região, né? Isso foi identificando o trabalho, né? É um trabalho pioneiro nesse sentido ali. Não tem, ainda não fomos os primeiros, mas assim, também buscando articulações com outros setores, um trabalho de rastreamento de fontes documentais sobre a história da educação regional, e isso foi também se ampliando na medida em que outros historiadores passaram a fazer parte passaram a participar da pós-graduação, foi se ampliando esse arco, né, esse campo de ação, e engrossando essa luta em torno da necessidade de criação de um centro de memória. A linha de pesquisa História da Educação, né, que vem sendo uma frente importante de organização desse trabalho, junto com orientandos, né, ofertando disciplinas nesse sentido, enfim, articulando todas as ações em torno desse projeto que nós estamos chamando de, não seria um museu, um título no caso, Museu Escola, mas um museu, um centro de memória na UniOeste. Um outro ponto ali, que eu já comentei, que é a Semana Nacional de Museus. Todos os anos a gente tem feito esse trabalho de realizar uma atividade de mobilização das escolas. Nesse sentido, vem estreitando uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cascavel e o Museu da Imagem do Som. O Museu da Imagem do Som também tem a coordenadora, né, a Silvia, ela também ela vem se integrando nesse trabalho e, assim, abrindo uma outra frente, né, já que existe um acervo de imagens, mais de 30 mil imagens sobre a história de Cascavel, da região, tem sido também um ponto muito importante, né, de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito ali. Então, eu diria assim, isoladamente, eu diria que é uma luta ingrata. Então, assim, essa busca dessas parcerias tem sido fundamental na caminhada. Acho que isoladamente nós não conseguiríamos avançar da forma como nós gostaríamos de avançar. Um outro ponto, assim, alguns marcos históricos, né, que eu venho trazendo para vocês. Esse estreitamento da pós-graduação, né, e aí todo o cabedal aí do grupo da Lívia, né, do Museu Pedagógico, que, como vocês sabem, é uma referência, inclusive em nível nacional, sobre o trabalho de catalogação,
de rastreamento de fontes, né? De organização de um centro de memória, como um espaço, né, de pesquisa, né, de valorização da ciência, sempre um estudo histórico e científico, de formação de futuros pesquisadores. Isso. Então, um outro marco que eu gostaria de destacar, né, o Museu da Imagem e Som, inclusive, como eu disse no início da minha fala, Cascavel não tem um centro de memória. Né? Toledo, que alguém já, né, ouviu falar aqui na cidade de Toledo, nossa próxima a Cascavel, a questão de 50 quilômetros, eles têm um centro de museu, o centro histórico, né? Inclusive muito bem organizado, né, fisicamente, né? A gente quer partir inicialmente por um espaço físico, né? E sem a gente ainda essa abusar do espaço virtual nós não estamos descartando, mas a nossa luta permanente lá é para esse espaço, um espaço físico, né? Que demarque a presença do museu, né, como valorização da cultura e do trabalho científico da universidade. A Secretaria Municipal de Educação tem sido uma parceira importante, né, nesse sentido aí. Para vocês terem uma ideia, conversando com o responsável do setor, eles estão, na medida que essa parceria vai se estreitando, eles vão manifestando as demandas, né, que não são poucas, né, sobre, por exemplo, a necessidade de produção até de material paradidático sobre a história regional. E eu diria assim que nesse momento nós não temos ainda essa condição de dar conta dessa mas deixa eu vocês terem uma ideia do tipo de demanda que existe. Por exemplo, tem municípios, e a gente tem estabelecido quais contatos com o município, ministrando oficinas, mini-cursos sobre a história regional, sobre a história local. Para vocês terem uma ideia, tem município da região que já fazia 15 anos que não oferecia um curso, uma formação sobre história local. Não era apenas isso. A gente vai perceber assim como é que a realidade ela era, né, mais complexa do que a gente imaginava. Quer dizer, isso alguns municípios de referência na região. Vocês imaginam há mais de 20 anos o professor não tinha curso de capacitação sobre história regional, sobre o ensino de história nas séries iniciais do ensino fundamental. E aí, veja como é que a realidade ela vai se colocando para nós como perspectiva de futuro, né? A médio, enfim, aquilo que é possível a curto, médio e longo prazo, né? Tudo isso colocando nesse contexto aí. E nem precisamos entrar nessa discussão de que o ensino em que há outras áreas de conhecimento vem sendo mais valorizada em detrimento, por exemplo, do ensino de história, né? Isso aqui não precisamos nem na cidade ficar aqui polemizando, porque isso tem se evidenciado cada vez mais isso, né? Inclusive alguns municípios que têm, inclusive às vezes ligam lá para a universidade, falam, olha, estamos precisando desse material paradidático, vocês têm como produzir? Nós não temos equipe ainda para isso. Assim, a impressão que você tem que alguns municípios estão assim, eu diria assim, vamos um termo aí, né, quase que abandonados nessa questão do ensino de história. E perpassa inclusive por escolas particulares da cidade. Escolas que se colocavam se colocam como modelo, como referência de qualidade de ensino para a região, mas que não trabalha nas primeiras séries, né, do ensino fundamental, o ensino de história local. E muito menos, né, entendendo isso, não o ensino de história por si mesmo, mas como, né, uma condição dessa valorização da história local, da memória, da formação da cidadania, né, que não é possível mais a gente, né, daqui a pouco a gente vai se convencer de que de fato a matemática e o português são mais importantes do que qualquer outra área de conhecimento,
Eu sou meio suspeito de dizer isso por conta da atuação em que eu, embora eu respeite todas as áreas de conhecimento, mas o que a gente vem enfrentando hoje é uma condição em que muitos professores às vezes acabam reproduzindo essa política, esse discurso oficial, né? Muitas vezes até como forma de, enfim, sobrevivência profissional, o que seja, mas que a condição de reação diante dessa avalanche, né, de desqualificação das áreas de humanas. Volta só um pouquinho. Aí, em 2009, nós mandamos um projeto para a Petrobras, acho que assim, eu digo assim, acho que nós viajamos demais. Assim, evidentemente que não esperávamos muita coisa ali, né? Falar, será que vocês não viajaram demais achando que ia dar alguma coisa? Mas foi assim, olha, vamos fazer né? Evidentemente que foi definido o projeto, né? A construção de um centro de memória na UniOeste. E aquela resposta clássica, né? E geralmente quando vem num parecer, né? Dessa magnitude, olha, o projeto não está bem estruturado, enfim, não dá muita chance para você seguir em frente. A linha de pesquisa em História da Educação, hoje ela está presente tanto no mestrado como no doutorado, como também produto resultado desse trabalho em torno do ensino de história, das temáticas afins, que vem crescendo também em torno desse trabalho sobre história, memória, né, e educação. A Secretaria Municipal, gostaria de retomar esse ponto, eles têm realmente assim, uma carência assim, muito grande em torno disso. A equipe pedagógica, para quem trabalha em secretaria, né, ou quem trabalhou, para quem atua em secretaria, sabe em que condição que isso se dá, né? Enfim, sobra você, o que você menos consegue fazer é pensar essas questões sobre valorização de um espaço de memória na escola, né? Por exemplo, para quem tem filho aqui eu tenho um filho de 13 anos, para quem tem filho dessa idade, chama atenção. Eu me lembro que eu perguntei para o meu filho, ele já no 8º ano, quantas vezes que a escola levou ele para um centro de museu, ou para um museu da cidade. Então, existe um MIS, Museu da Imagem do Som, que ali é um espaço de memória, né? Que a Lívia conheceu lá, né, Lívia? Então, não, mas quando nunca tinha levado, em 6 anos que ele estava nessa escola, a escola nunca levou os alunos para um espaço de museu. Nem teatro também, não, sabe? No museu temos um teatro muito bonito na cidade. Assim, não, veja, né, como é que essa prática, né, enfim, desse solopamento dessa prática de valorização da memória, como é que isso vem destruindo, né, o trabalho da escola como espaço de valorização, a escola como lugar de memória. Não é possível que a gente vamos ter que conviver, né? O aluno vai para a escola para aprender só assim, português e matemática, né? Eu acho que é uma questão que eu venho pensando, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Qual vai ser a nossa inserção? Como que nós vamos enfrentar essa situação? Que ao que se vislumbra, vem se acentuando, né? Pelo menos na minha região, não sei, talvez não seja diferente por aí. Outro marco alguns eventos que a gente tem tentado também fazer para esse trabalho de mobilização, né? Dentro dessa ideia de a gente articular algumas forças, né, interessadas nesse projeto de museu do Centro de Memória da UniOeste, a gente lançou recentemente 2 editais, inclusive eu até mandei aqui, né? Um sobre o ensino de história local, um título ainda provisório, né? Mas para
visualizar a ideia, o ensino de história local no ensino fundamental, História e Memória no Oeste do Paraná. São duas coletâneas que o grupo lá está... A ideia é para o próximo ano é organizar essas duas coletâneas como eu disse que ele é parte de um projeto voltado, eu diria que seria um passo inicial para estar avançando nessa chamada, a que nós podemos chamar de produção de material paradidático. Embora esse termo assim, ele é muito amplo aí, né? O que seria um material paradidático? Ele é, depende, vai desde um livro, né? Até um material, enfim, né? Lúdico, produzido nos moldes de um livro didático, enfim, né? Ou pode ser um livro de literatura, mas no caso aqui, essa coletânea, nós estamos tratando ela como um material paradidático, como um material de apoio, e a intenção é direcionar essa produção para a rede municipal, inicialmente exclusivamente em Cascavel. E com isso, a intenção, o objetivo é provocar aí, né, essa necessidade de dinamizar mais o trabalho sobre o ensino de história local. Então, assim, vocês estão percebendo assim, essa minha fala, fazendo essa relação entre a história e a memória e ensino de história local, né? Que para nós ela vem se evidenciando de maneira muito forte, né? Por conta daquilo que eu comentei com vocês, e que não era só um município, né? Eu não preparei, não levantei dados estatísticos. Eu acho que isso é um trabalho que vai ser feito com o tempo, mas as informações que vão chegando para a gente, né, desde o PIBIC, de orientandos, e que muitos municípios da região de Cascavel, e que congrega ali mais de 50 municípios, praticamente assim, em relação ao ensino de história regional, praticamente abandonado, né? Mais de 20 anos sem ter um curso de oficina, e por aí vai, né? Então isso, eu diria assim que evidentemente que não é uma responsabilidade somente nossa lá, né, dar conta disso, mas nós não podemos fechar os olhos para essa realidade. Estamos sendo cobrados, inclusive, olha, o que vocês podem fazer? Qual é a condição para vocês, né? Bom, né, como vocês sabem, né, na universidade não existe assim o grupo, né, o recurso humanos para dar conta de tudo que tem que ser feito. E nós sabemos que tem muita coisa a ser feita, né? Especialmente essa relação entre a universidade, a educação básica, né? Esse estreitamento que, enfim, hoje, muitas vezes até o mínimo a gente está tentando dar conta, né? E, então isso, veja, né, eu gostaria de relatando, né, relatos de experiência, né, como isso tem sido dramático lá na região, isso daí. A todo momento, chegando projetos de mestrado, de doutorado agora, assim, querendo discutir o ensino de história. E temos que... Né, isso coloca para nós, porque não tem outro grupo lá que vai ter que dar conta disso. Né, e a gente tem tentado trazer outras forças, né, ou pesquisadores, para tentar mediar essa situação. Mas isso eu diria que... Né, isso vai ser no andamento desse trabalho aí, que a gente vai tentar, né, atendendo a pequenas demandas aí dentro das condições. Inclusive eu tenho ali da nossa intenção ali, um dos arquivos embaixo, inclusive assim, nós temos uma planta baixa, né? Um dos espaços de formação do arquivo, acho que está ali no rodapé ali, o projeto inicial que nós estamos lá insistindo é transformar o arquivo, o chamado arquivo central da biblioteca, em centro de memória. Ainda uma transição, né? Isso já foi negociado com a coordenadora da biblioteca, ela tem sido muito solícita com o diretor de campus. E agora nós estamos tendo a eleição para reitor da universidade, que é uma universidade multicamp. São 5 campos. A universidade realmente, né, assemelha muito ao ESB, né, nesse sentido. Nós entregamos um projeto
projeto sobre o Centro de Memória, um projetinho de 10 folhas. Entregamos para os 3 candidatos a reitor. Olha, essa é a nossa demanda, Evidentemente que não basta entregar para o reitor, os candidatos, porque tem uma negociação muito maior que é depois o governo do Estado. Mas é um passo inicial. Para nós, a gente acha que foi um objetivo de provocar as lideranças da universidade em torno desse objetivo. Então, nesse sentido, ali é só uma ilustração linda do projeto que está sendo, que é uma reorganização da biblioteca do primeiro andar, em torno desse espaço do Centro de Memória. Então, diante disso, já vou encaminhar para o meu finalizando, Então, veja, eu acho que parabenizar esse trabalho que vem sendo feito em torno da relação entre história e memória, eu diria assim, que esse é a nossa, essa tarefa, que a ser assumida, E, evidentemente, que talvez priorizar, evidentemente sem abrir mão de questões conceituais, as questões teóricas que atravessam, todo esse debate sobre a questão da memória, essa historiografia, essa nova historiografia que estamos tentando se reescrever sobre a história do Brasil. Quer dizer, nós não tivemos ditadura, não tivemos tortura. Que história é essa, Ou essa tentativa aí de fazer uma limpeza ideológica, escola sem partido, essas coisas que a gente tem que, vamos dizer assim, enfrentar no dia a dia, além dessas demandas que eu já relatei a vocês. Então eu diria que o desafio é grande, eu acho que não é uma tarefa individualmente, a gente não vai conseguir dar conta, Acho até que talvez pensarmos aí em algumas ações, mais ações conjuntas, Quem sabe sair alguns projetos aí, de pensar mais algumas inserções, buscando financiamento, que também é uma outra dificuldade, Estamos com um outro problema, Desculpa, de financiamento de os órgãos de fomento. No Paraná, por exemplo, nós temos a Fundação Araucária, que parou de sair edital. Não sai mais, estamos todo momento monitorando sobre financiamento de projetos, que é uma outra, quer dizer, essa asfixia, vem asfixiando o nosso trabalho, tentando nos matar, aos poucos, desistindo de projetos, tendo que desistir porque não vem financiamento, e aí tivemos buscando algumas estratégias para poder se manter, para poder não deixar a ideia morrer, Enfim, nesse sentido, então, acho que esses relatos, eu diria assim, esse compartilhar com vocês, com a mesa, sobre essa questão, eu vi os colegas também trocar ideias sobre o que temos pela frente, em se tratando da importância do museu, do Centro de Memória, não apenas como uma questão meramente aí, tem que fazer porque é importante. Não, tem tudo, uma concepção de sociedade, de formação de homem, de formação de indivíduo, que está em jogo aí. Muito obrigado.